Bom dia, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Vim aqui hoje para trazer um assunto muito relevante, um assunto que é extremamente importante e que eu sei que a maioria de nós tem muitas crenças negativas em relação a esse assunto. Como os pilares que nós estamos trabalhando ao longo do nosso desafio é emocional, saúde física e espiritual, financeiro e relacionamento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre financeiro. E talvez a gente possa começar refletindo, observando o seu corpo quando o assunto é dinheiro. Como você se sente quando o assunto é dinheiro? Quais são as histórias, as crenças que você ouviu em relação ao dinheiro? Porque para mim aqui, eu sempre ouvi que dinheiro era sujo. Eu sempre ouvi que dinheiro era a raiz de todo mal. E se o dinheiro é a raiz de todo mal, como que eu vou querer ter dinheiro na minha vida? Porém, depois de estudar, de confrontar inúmeras das minhas crenças e de criar uma mentalidade próspera, não existe, não há possibilidade de você viver o seu maior potencial se você tem problemas financeiros, se você tem problemas com o dinheiro. A maioria dos divórcios que acontecem hoje não são por falta de amor, mas sim por problemas financeiros, porque o problema financeiro ele tem o poder de desgastar, né, de desgastar o nosso emocional, de trazer conflitos internos e externos, desgastar o nosso relacionamento, porque através da falta do dinheiro vem as brigas, vem as dificuldades, as limitações, prejudicar a relação com os nossos filhos, porque faz com que a gente se sinta estressada, nervosa, ansiosa, preocupada. Então você não tem como viver o seu maior potencial se você tiver com problemas financeiros. E falar sobre dinheiro não é um assunto agradável, não é um assunto que nós fomos acostumados a lidar com ele. E nessa jornada desses 21 dias de mentalidade, onde nós estamos construindo uma mentalidade próspera, é essencial, é necessário que a gente olhe para esse pilar da nossa vida. E aí eu já vou começar a te perguntar o que você sente quando você olha para o dinheiro, ou o que você sente quando você pensa em dinheiro. Se eu te perguntar hoje quanto de dinheiro você tem na sua carteira, você consegue me dizer? Você consegue me responder assim com clareza exata? Você é daquela pessoa que vira e mexe, vai lavar uma roupa, acha um dinheiro no bolso, vira e mexe, vai mexer numa gaveta, acha um dinheiro, ou às vezes acha um dinheiro perdido num cantinho de bolsa, porque as nossas bolsas são assim, né? Tem várias repartições dentro de uma mesma bolsa. Bolsa de mulher é desse jeito, os homens são mais práticos, tem a carteira. Mas se eu perguntar para você quanto que você tem hoje de dinheiro na sua carteira, você sabe me responder? Você é dessas pessoas que vive achando dinheiro espalhado para tudo quanto é lado? Porque essa era eu, viu? Essa era eu. Teve fases de eu guardar, na época eu era R$ 30. Eu guardei R$ 30 e esqueci. E passou tempos, e eu guardei num lugar tão inusitado que quando eu achei eu me surpreendi. E aquilo naquele momento foi uma surpresa boa, só que, deixa eu te contar, se você não sabe quanto você tem na sua carteira, se você não sabe o valor total que você tem de dinheiro físico, não é cartão de crédito, porque o nosso cérebro ele precisa de símbolos, dinheiro, dinheiro, dinheiro vivo, não é cartão de crédito. Você não respeita o dinheiro, você não está olhando para o dinheiro. E isso é algo que é muito profundo e faz parte de toda a mentalidade do nosso país. Nós somos um país que veio da colonização. E nós fomos ensinados a olhar para o dinheiro não com bons olhos, mas olhar para ele como a raiz do mal, a raiz de todo mal. Só que nós precisamos aprender e desconstruir dentro de nós essa mentalidade. Nós temos uma mentalidade de escassez. A prosperidade ela vai muito mais que financeira, a prosperidade é em todas as áreas da vida. Mas o dinheiro também faz parte dessa prosperidade. Como que você vai transbordar na vida do outro se você não tem dinheiro nem para sua sobrevivência?
se você está presa na sobrevivência. E um dia eu ouvi uma frase que me doeu, mas me doeu de uma forma que se você passa a maior parte do seu tempo, o sentido é esse, se você passa a maior parte do seu tempo preocupada com as suas contas, preocupada com o dinheiro, você não domina o dinheiro. Você é escrava do dinheiro e ele é o senhor da sua vida. E isso é idolatria. E aquilo bateu e doeu tanto, mas doeu tanto, por quê? Eu venho de um lugar de muita preocupação com o dinheiro, né? Que dinheiro é sujo, que dinheiro não dá em árvore. Se eu tenho essa crença, e aí eu tô te trazendo exemplo das minhas crenças para que você olhe para as suas. E você olhe para as crenças, para as frases, para as histórias, para as experiências que você teve com dinheiro ao longo da sua vida, as experiências que você tem hoje com dinheiro na sua vida, como está a sua conta bancária hoje. Como está a sua carteira hoje, você tem dinheiro? Porque eu sempre ouvi que dinheiro não dá em árvore. Se dinheiro não dá em árvore, significa que não é algo fácil, não é algo abundante. Porque a natureza é abundante, né? Eu ia gravar lá fora para vocês verem o quanto Deus é perfeito, o quanto tudo que Ele criou é abundante. Se eu tenho dentro de mim a crença de que dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore, significa em mim que ele não vem com facilidade para minha vida, que ele sempre vem com muito esforço, com muita dor. E quais foram as crenças, as histórias que você ouviu ao longo da sua vida sobre dinheiro? Quais foram as experiências que você passou com o dinheiro? Quem te dava dinheiro na infância? Como te dava? Porque às vezes a gente recebia dinheiro assim, bem fechadinho e não conta para ninguém, não. Não mostra pro seu avô, não mostra pro seu pai. Como era quando você recebia dinheiro na infância? Quais as experiências que você lembra suas com o dinheiro? Porque isso direciona a sua vida hoje. Eu só mudo algo que eu tomo consciência. E talvez nessa aula você vai se distrair, você vai ter sono, você vai querer mexer no WhatsApp. Porque não é um assunto gostoso de se olhar. Nós não fomos educadas a olhar para ele. Nós não fomos educadas a ter educação financeira. Como é para você quando você tem dinheiro na carteira, você logo arruma um jeito de gastar? Como é para você quando você não tem dinheiro? Qual a sensação que tem no seu corpo? Eu sinto muito aqui, ó, no meu estômago. No meu estômago. É como se fosse uma dor de estômago. Onde você sente? Tem gente que sente tremor. Tem gente que fica muda. Tem gente que vai suar as mãos quando pensa em dinheiro. E se você tem dificuldades na sua vida com ele, que é uma das questões que eu mais recebi aqui no desejo de vocês, é a realização, a transformação que vocês gostariam também é a transformação financeira, nós vamos precisar mudar a nossa mentalidade em relação ao dinheiro. E tomar um choque de realidade, nós vamos precisar confrontar, olhar para a nossa situação financeira hoje. Para que eu consiga mudar, para que eu consiga viver algo novo na minha vida. E às vezes a gente acha que dinheiro não é de Deus. Na Bíblia existem inúmeras passagens que falam sobre dinheiro. Nós recebemos uma educação distorcida sobre dinheiro. Nós temos e recebemos dos nossos antepassados memórias de dor, perdas financeiras. Nós somos descendentes de índios, de escravos, de pessoas que trabalhavam e não recebiam. Nós somos descendentes dos europeus que tiveram que abandonar tudo que tinham família, tudo que tinham para trás. Então nós temos arquivado em nós um resquício de dor muito profunda em relação ao dinheiro, mas que nós só vamos conseguir mudar a partir dessa consciência e a partir da transformação da minha mentalidade em relação ao dinheiro. A partir do momento que eu olhar para o dinheiro e respeitar o meu dinheiro. A partir do momento que eu coloco Deus como o autor da minha vida e não o dinheiro. A partir do momento que
eu tiro um tempo da minha vida para melhorar a minha cabeça, meus pensamentos, para trazer novas crenças positivas em relação ao dinheiro. Aí a gente entra nesse processo de transformação. E se você tem hoje problemas financeiros, você precisa olhar que você tem muitas crenças em relação ao dinheiro. Tem a parábola dos talentos que fala da multiplicação dos talentos. Deus nos deu inúmeros dons, inúmeros talentos. Você acha mesmo que Deus quer que você viva uma vida de escassez, uma vida de falta, uma vida onde você não tem condição de proporcionar uma saúde para o seu filho, para pagar talvez um médico ou investir na educação dele, um curso de inglês? Você acha mesmo que Deus quer que você continue vivendo na mesma casa, sem condições de reformá-la, sem condições de comprar outra? Que você passe sempre, todos os dias da sua vida, todos os meses da sua vida preocupado como que você vai fazer para honrar seus compromissos no final do mês? Ou se sentir humilhada porque as cobranças vêm e você não tem como pagar? Você acha que é isso que Deus desejou para você, que Ele deseja para você como o Pai abundante que é? Criador de todas as coisas, o dono de todas as coisas. Os talentos foram feitos para multiplicar. O dinheiro na nossa vida foi feito para multiplicar e para nos servir e não o contrário. Então, quais são as visões que você tem hoje sobre dinheiro? Quais são os sentimentos que você tem quando você vê, quando você pensa em dinheiro? Ah, dinheiro é sujo. Seu celular também é. E nem por isso você abre mão dele. A gente vai com o celular pro banheiro, anda com ele exposto para a rua fora. Às vezes está comendo com o celular na mão, nem higienizado ele está. Então essa crença de que dinheiro é sujo precisa ser ressignificado dentro de nós. Eu sou filho, filha amado de Deus. E Ele nos criou para abundância, Ele não nos criou para uma vida limitada. Quem limita o nosso crescimento somos nós mesmos. Quem limita a nossa visão, os nossos sonhos, somos nós mesmos. Eu falei isso com vocês ontem. Quem limita a minha conta bancária sou eu mesma. E às vezes eu sinto culpa de prosperar. E sabe quando você percebe que sente culpa de prosperar, de fazer dinheiro? Porque logo assim que você começa a fazer algo, é um eletrodoméstico que quebra, é um filho que fica doente. É algo que você precisa se desfazer daquele dinheiro. Aparecem imprevistos que você atrai para si para não ter dinheiro. Para não ter independência financeira. E liberdade financeira e independência financeira são duas coisas bem distintas, tá? Independência financeira, eu tenho dinheiro, eu compro minhas coisas, eu tenho meu direito de viver. Independência financeira. Liberdade financeira é eu viver sem preocupação, zero. O dinheiro trabalha para mim. O dinheiro trabalha para mim. Então, quais são as crenças que você tem em relação ao dinheiro? O que você precisa fazer hoje para gerenciar melhor a sua vida financeira? Quais são as dores que você sente no seu corpo? Porque o trauma mora no corpo. Quando você pensa em dinheiro, o que você faz quando o dinheiro está na sua mão? Você arruma um jeito de desfazer dele? Você tem culpa de prosperar? Como que eu vou prosperar se meus pais não tiveram dinheiro, meus avós não tiveram dinheiro? O que você precisa trazer de nova mentalidade para a sua vida? Quais são as mudanças que você precisa fazer positivamente para que você tenha acesso ao dinheiro, para que ele fique na sua vida? Fique com isso. Um grande beijo. Que Deus abençoe imensamente.